com um pouco de dor de dente, eu tô tomando remédio, eu tô meio zureta. Eu falei, quer ver que eu não postei? Arlen. Ontem eu... Então vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Então hoje a gente vai falar das padronizações científicas, tá? Que a gente falou lá do nosso... Deixa eu ver se eu tô aqui. A gente falou lá, a gente vem falando, né? As nossas aulas sobre como funciona toda essa nossa parte de nossa, fugiu. De TCC, de artigo técnico, todos esses projetos técnicos, toda essa parte aí, tá? Estudo científico técnico. Então hoje a gente vai para as normas, tá? Então vamos lá falar um pouquinho dessas normas. Então, normas e padronizações científicas. Então ele fala aqui que muitos projetos que modificaram aí o mundo que a gente vive hoje, eles vieram por meio de ciência, né? Então tem os nossos trabalhos desenvolvidos aí por séculos e séculos, e chegou uma hora que precisava ser padronizado essa parte de linguagem aí, como ia ser feito, a disposição desses projetos, para poder ficar mais fácil a gente ter uma classificação, tá? Então, foi aí que começou a surgir os nossos ABNT. Pessoal, eu tô sem câmera, porque eu tô com um problema no meu computador que eu acessei a câmera esses dias e ele deu um pau gigante aí. Então, eu tô tentando arrumar ela. Então, hoje a gente vai dar aula sem câmera, mas se vocês precisarem de alguma coisa, dá um grito aí, ok? Tudo bem, professor. Então, padrão de trabalhos científicos. Bom, quem que padronizou isso? A gente tem uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, tudo que a gente fala de trabalho científico, ele tem que seguir um padrão, tá? No Brasil tem que seguir um padrão. E ele é feito pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esse padrão, ele é fundamental para tornar mais fácil o trabalho na área científica. Você fala, mas como assim mais fácil? Ele, a partir da hora que você padroniza um jeito de fazer, tudo se torna mais fácil para quem pega depois. Então vamos supor que você precisa fazer uma pesquisa aí sobre um determinado trabalho, tá? Então existem várias situações que são obrigatórias a serem colocadas dentro da norma, dentro do trabalho de vocês. Que nem resumo, tipos de ensaio, metodologias, sumário. Então, tem várias situações aí que é obrigado a se colocar dentro do nosso trabalho técnico, tá? Do nosso trabalho científico. E com isso, fica mais fácil a gente fazer as pesquisas quando a gente precisa procurar alguma coisa, tá? Então tem um exemplo aí, tipo, um pesquisador da área de materiais quer comparar seu estudo com outros similares. Para isso, ele precisa que o estudo seja feito utilizando a mesma metodologia de ensaio que ele se baseou, tá? Então ele fez um ensaio lá
E ele precisa verificar aí a metodologia de ensaio dele mesmo, que ele se baseou dele, para saber se está certo ou não. Por meio do sumário, então, que tem o sumário lá, nós vamos falar o que é o sumário, ele deverá encontrar um tópico referente aí à metodologia de ensaio, e aí ele vai poder fazer a verificação. Ou seja, pessoal, antes de ter a normatização, fazia-se de qualquer jeito. Aí, porque se você precisasse saber alguma coisa, você tinha que procurar ou ler os artigos completos, os trabalhos científicos completos. Você tinha que ler tudo para poder saber. Hoje você vai direto no sumário. Sumário nada mais é do que o índice, tá, gente? O pessoal conhece como índice aí. É a mesma coisa que um índice de um livro, tá? Então lá vai ter que página que tá, todos os tópicos que tem. Então isso é um sumário. E daí fica mais fácil as pessoas consultarem essa parte aí e não precisa perder tempo para ficar procurando dentro dos artigos ou dentro dessa parte de trabalhos técnicos aí, que ficaria muito mais difícil para se achar toda essa metodologia, tá? Geralmente, sumário tem em trabalhos científicos, tá? Nas pesquisas científicas, tudo. Então, vamos lá. Então, ela potencializa o fluxo de trabalho de pesquisa. E ele aumenta a produção, facilitando a busca de quem está pesquisando, tá? Então, o objetivo da normatização, segundo a ABNT, é o estabelecimento de soluções, por consenso das partes interessadas, para assuntos que têm caráter repetitivo, tornando-se uma ferramenta poderosa na autodisciplina dos agentes ativos dos mercados. Ao simplificar os assuntos e evidenciando ao legislador se é necessária a regulamentação específica em matéria não coberta por normas. Bom, gente, aqui a BNT, quando ele cita aqui o que é as normas técnicas, para que serve a normatização, ele não diz só as normas de trabalhos técnicos e pesquisas técnicas, tá? Ou pesquisas científicas. Eles dizem exatamente num contexto geral. Vocês que estão fazendo engenharia, vocês vão começar a perceber que tudo que vocês pensarem e imaginarem dentro da engenharia tem uma norma, tá? Então tudo é normatizado, porque tudo que é repetitivo, em qualquer área nossa aí de engenharia, ou seja, qualquer hora que seja, ele se torna normas, porque aí ele fica, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito, tá? Então, desde uma peça de carro até um tubo, ou uma porca, ou um desenho de uma porca, tudo tem norma, tá? Uma escrita num desenho, ele tem norma. Então, tudo é normatizado. No Brasil, existem normas para tudo. Professor, Pode falar. as normas também é tipo, também vem com advertências, né? Tipo Na assim, realidade, não ceder o limite de. Tipo, se for calcular um parafuso, para montar um parafuso, não calcular, tipo assim, sim, 0,3, não sim. exceder esse. As normas, além das normas, gente, dentro das normas, tá? Não é além das normas, não. Normas. Dentro das normas, existem ábacos, existem tabelas, existem limites de tensão, tudo tem nas normas, tá? Então, tudo que você for fazer dentro de qualquer situação, vocês são obrigados a seguir normas. Vamos supor, eu vou fazer uma fábrica de tubo de PVC. Eu tenho norma para pôr a quantidade de produto de PVC, quantidade de produto de polímeros, qual que é a resistência que tem que ter esse cano, resistência à tração, resistência à pressão, resistência à flambagem. Então,
tem inúmeras situações que a gente fala dentro da norma que a gente precisa ver. E assim, não tem como a gente decorar todas as normas. Então, o que a gente tem que fazer é, com o tempo que vocês vão fazendo a parte de engenharia, é vocês irem absorvendo essa parte de normas e o máximo que vocês conseguirem de obter essas normas, tá? Deixa eu falar um negócio para vocês. Inclusive, teve um aluno meu, esses dias ele me chamou, ele falou assim, professor, estou precisando de uma norma assim, assim, que é norma para orçamentária, tá? Para condomínios e tal. Ele falou assim, eu não tô conseguindo acessar na ABNT. A ABNT não fornece normas, tá, gente? Eles vendem normas, tá? A norma, nós vamos mostrar depois, ela é proibida a comercialização, proibida a reprodução, então você precisa comprar normas. Então, uma das coisas que é interessante, e precisa tomar cuidado, porque assim, as normas sempre estão sendo atualizadas constantemente, tá? Porém, Professor, oi, a norma, a gente só pode olhar elas, mas utilizar ela na prática, não, é que tem que comprar. você pode utilizar ela, o que você não pode é tipo assim, sei lá, você vai fazer, vou dar um exemplo. Eu trabalhei uma época como perito, ainda de vez em quando eu faço algumas perícias aí. Então a gente estava fazendo, não é bem perito, eu fazia perícia em. Na realidade, não é serviço de perito, eu faço um auxílio ao perito, então eu sou engenheiro do perito. Então, quando o perito tem algum problema que ele não consegue identificar, então tem engenheiro lá. Então, eu trabalhava na área de saneamento. Daí o cara chega lá e fala assim: Meu, eu não entendo de saneamento. Você pode ser meu parceiro? Eu falo, lógico, posso ser. Daí eu vou lá e faço todo o estudo para ele de parceria. Daí, se eu tenho que comprovar com alguma norma para o juiz que e as normas estão erradas, está fora da norma, da normatização, a obra que foi feita, eu tenho que imprimir a norma e mandar para o juiz. E para mim imprimir a norma, eu tenho que ter ela. Eu não posso mandar a norma com o nome de outra pessoa. Vocês vão ver quando a gente compra a norma, ela vem no nome de vocês, tá? Então precisa tomar cuidado. Então, norma não pode. Uma das coisas que vocês podem fazer, que aí eu acredito que seja liberado até para impressão para vocês aí, e não tem nome de proprietário, dentro da biblioteca de vocês deve ter várias normas aí. Dentro da biblioteca da Anhanguera. Aproveitem as normas que vocês tiverem. Se precisar imprimir, baixa arquivo PDF, vocês guardam. É que nem eu falei para esse aluno, eu tenho um monte de norma guardada aqui. Às vezes, vocês precisarem de alguma norma, estou aqui no serviço, estou precisando de uma norma. O senhor não vê se tem para mim? Eu vejo aqui, se eu tiver, eu repasso. Porém, eu tenho várias normas também que não são minhas. Tem algumas normas de hoje que eu tenho hoje, que eu vou passar para vocês, que quando eu fiz o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso aí, eram normas que as pessoas, amigos meus, me passaram, tá? E ficaram comigo. Mas não pode, você pode utilizar, mas não pode comercializar ela, nem utilizar dela sem autorização da ABNT, tá? Então, as normas para a ABNT, para trabalhos científicos aí, ela é normalizada, regularizada pela ABNT, tem o objetivo de padronizar o trabalho científico desenvolvido no país, de forma a equalizar tanto os seus procedimentos como a forma de apresentar eles, tá? Agora a gente já está falando aí dos trabalhos científicos, tá? Já não é uma norma geral, tá? Agora vamos falar mais específico aí dos trabalhos científicos. Então, para equalizar para alguns procedimentos com forma de apresentá-los. Então, assim, o pesquisador terá um padrão para seguir. Tá? É importante a gente dizer que a norma não é uma opção do cientista, tá? Mas é uma obrigação de padrão a ser seguida, tá? Então, não tem
essa parte de... não tem opção de você falar assim, eu posso usar ou não. Não, tem que usar. É obrigatório o uso da norma, tá? Então, a gente tem que usar a norma, não pode fugir dela, não. E assim, os trabalhos de pesquisa que for apresentado, ele deve ser ajustado conforme as normas e os tipos de documentos aí que a gente deseja fazer. Gente, entenda que é assim, ó, a gente vai ver que tudo que a gente fala de pesquisa, ó, a gente tem TCC, a gente tem trabalho científico, a gente tem artigos, periódicos, posters, relatório, tudo que vocês pensarem que envolve engenharia tem norma, tá? Então, se vocês precisarem fazer um relatório para uma empresa sobre algum produto, algo que você vai passar para essa empresa profissionalmente. Tem norma e ela é normatizada do jeito que você vai escrever e o jeito que você vai fazer esse relatório, tá? Então, vamos lá. Norma técnica brasileira refere-se ao desenvolvimento de trabalho científico em ordem numérica. Aqui ele botou em ordem numérica e não em ordem de coisa. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Então, a primeira norma aí, ele fala sobre citações, tá? Não está em ordem cronológica de como se faz o trabalho, tá, gente? Ele colocou em ordem numérica aí, acho que da maior para menor, se eu não me engano. Aparentemente ele colocou da maior para menor, mas eu segui a postura de vocês na norma. Então vamos lá. O que essa norma de citações aí fala? Então, essa norma ela exibe todas as características que as citações devem ter ou apresentar em qualquer texto acadêmico. Tanto citação direta, indireta, como vai ser a chamada dos textos. Ele mostra também notas de rodapé, notas explicativas. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Deixa eu abrir a norma aqui, gente. Se não aparecer, vocês me falam, porque acho que eu vou ter que mudar o compartilhamento aqui. Mas tudo bem, a gente vai devagarzinho e a gente vai mudando. Vocês conseguem enxergar a norma aí ou vocês estão no slide ainda? Tá no slide, hein? Tá no slide? Tá. Peraí. Nossa, a gente, a internet hoje tá uma beleza. A minha também tava ruim ontem. Nossa, não vai nada. Compartilhar. Eu acho que é, professor. Oi? Muita gente acessando, né? Eu não acho, eu tenho certeza. É excesso de pessoas acessando. Então, pessoal, vamos lá. Ó. Essa aqui, todo mundo já viu uma norma? Vocês já viram uma norma? Não. Eu não. Não? Você também não, Lara? Não, professor. Tá. Ó, para vocês terem uma ideia, toda vez que vocês forem abrir uma norma, tá? Ela tem essa carona aqui, tá? Nessa aqui ainda tá faltando o símbolo da ABNT aqui no meio. Ela tem que ter o símbolo aqui no meio, tá? Ou aqui no meio, aqui do lado. E aqui ela fala das citações em documentos e apresentações. Bom, ele fala sobre um pouquinho sobre o comitê, quem foi as pessoas e quem entrou no meio aí para fazer essas normas, comissões de estudo dos documentos, é tudo informações, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, sumário, que nem a gente fala, é como se fosse um índice, tá? Então, o sumário da obra ele vai ter o prefácio, o objetivo, referências normativas, definições, localizações, regras gerais de apresentação, sistema de chamada, notas e rodapés. Bom,
O prefácio ele fala um pouquinho sobre as normas técnicas, do que vai falar. Uma das coisas que geralmente acontece em normas, gente, quando vocês forem começar a ler normas, é que às vezes eles falam de algumas referências normativas. O que são essas referências normativas? Vamos supor, eu quero. Estou fazendo um estudo aqui de citações. Vai ter algumas coisas que ele vai falar sobre informações de documentos, tá? Tipo as referências, como você vai fazer uma referência na elaboração do projeto de você. Então ele vai falar nessa norma sobre alguma coisa sobre isso. Só que ele fala o seguinte, ele fala que a referência que ele tirou sobre o que ele está falando aqui é lá da NBR 6023 ou da 10.1522 sobre a abreviação de descrição de bibliográfica. Então, ele fala que tem algumas situações que para você continuar fazendo aqui, você vai precisar dessas outras normas, tá? Então, uma norma puxa a outra. Então, precisa tomar cuidado com isso, tá? Vocês vão ver que vai ter umas aí que ele puxa quase todas as normas que tem. Daí você fala, pô, mas como que eu vou fazer? Porque você precisa, para fazer, tipo, referências, como eu vou fazer referências? Eu vou precisar consultar a norma 6023. Eu quero saber como eu vou fazer alguma abreviação que vai ter aqui. Eu tenho que ir lá na norma da 10.1522, tá? Então, algumas situações você vai precisar de outras normas para fazer, tá? Então aqui ele vai falar sobre citações. Quando você precisa citar algum item, nós falamos sobre isso na aula passada já, e algumas aulas atrás. Quando você precisa fazer alguma citação de algum texto de alguém, ou de algum trabalho de alguém, ou de uma frase, alguma coisa assim, vocês têm que vir aqui na norma e ver o tipo de citação que você vai falar, tá? Então, primeiro ele fala regras gerais, o que são uma citação, né? Que é o tipo de citação. Eles devem ser em letra minúscula ou maiúscula e assim por diante, tá? Daí ele fala de citações diretas, citações indiretas. Então, tudo que vocês pensarem de citações, como elas vão ser feitas, não, ó, aqui ele fala assim, ó, citações diretas no texto de até 3 linhas. Então, um texto de até 3 linhas tem um jeito de você fazer a citação. Citações diretas no texto com mais de 3 linhas. Então, é outro jeito de fazer a citação, tá? O que eu falo aqui, gente, é que é assim. Aqui, ele está mostrando como você vai fazer a citação. Tá vendo? Ó? Citações com texto mais 3 linhas devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor do que do texto utilizado e sem as aspas. No caso de documentos datilografados, deve-se observar apenas o recuo. Na realidade, hoje não existe mais datilografia, né, gente? Não existe mais máquina de escrever, né? É tudo computador. Então, aí dá para a gente acertar aí as letras e diminuir essas letras aí, tá? Aqui, gente, esse negócio de diminuir letra, vocês vão ter que ver lá nas informações, documentações lá, na elaboração, tem algumas letras que você pode usar tamanho de letra. Então, precisa ver os tamanhos mínimos e máximos. Então, uma norma vai depender da outra, não tem jeito de vocês fugirem, tá? Então, aqui ele fala sobre essa parte de citações. Bom, vou compartilhar o slide de novo. Nós vamos dar umas pingadas nas normas, gente, pelo menos nas mais importantes aí a gente vai falar, tá? O ideal era a gente ver todas, mas a gente pode até ver todas mais rapidinho. Informações e documentações. Informações e documentações, relatório técnico ou científico, tá? Então, vocês precisam fazer algum relatório técnico ou um relatório para apresentação. Então, essa norma, ela vai mostrar a estrutura de um relatório técnico
ou um relatório científico, deve ter. Existe especificação sobre formato, paginação, como fazer o título, citações de rodapé, siglas, equações e tudo mais. Então, tudo isso que vocês forem precisar, vocês vão ter que localizar dentro dessa norma NBR 10719, tá? Eu não vou entrar em todas, gente. Se a gente entrar em todas, a gente vai ficar, porque são bastante normas, tá? Aí vai até o fim da aula só falando só de normas. Essa aqui, na realidade, ela vai mostrar para vocês como vocês montam um relatório. Vou entrar mais nessa, só para vocês terem ideia, porque ela foi muito vaga de citações. É que tem mais umas que a gente precisa entrar. Se meu computador me ajudar. Aliás, eu queria até ver se nessa tem uma informação. Ó, gente, todas as normas, eu esqueci de falar isso na norma anterior para vocês, tá? Aqui ele fala qual é a edição da norma, a última edição, e qual a validade quando ela começou a vigorar, tá? Tem normas que às vezes você está com uma norma nova e às vezes ela não entrou ainda em ação, tá? A norma foi criada, mas ainda existe aí essa parte ainda que não tem validade ainda. Mas o que é interessante aqui é isso aqui que eu falei para vocês, ó. Número de referência, cadê? Ó, ABNT 2011. Todos os direitos reservados, a menos que especificado de outro modo, nenhuma parte dessa publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT, tá? Então a gente não pode ficar utilizando as normas aí de qualquer jeito. Tem umas outras normas que ele vem com os nomes da pessoa. Essa aqui são normas que eu peguei essa biblioteca. Então aqui ele fala que a norma 1079 foi. Não, aqui, o número do projeto 2, cadê onde ele fala que ele usou outras normas? Aqui, acho que. Tá aqui, ó. Referências normativas, ou seja, de onde ele tirou as referências para fazer essa norma aqui, tá? Então ele tirou a referência de todas essas normas aqui, ó. Então, vai ter lugar lá que vocês vão precisar. Vocês vão falar assim, mas peraí, o que eu vou precisar então? Eu vou falar aqui que você vai ter que ter no seu relatório um sumário. Pô, e como que eu faço o sumário? Então você tem que ir lá na sua ABNT 6027 e ver o que é sumário. Eu preciso de um índice na documentação. Tem que ir lá ver o que é o índice, assim por diante, tá? Aqui ele só cita como você vai fazer o jeitão do relatório aí, tá? Então ele coloca lá, o que é um anexo? Anexos são documentos não elaborados pelo autor. Serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Então, o que seria no nosso relatório aí um anexo? Então você fala assim, eu estou fazendo um relatório, sei lá, da parte de engenharia civil, de algum prédio de edifício que me solicitaram perícia para saber. Um que me perguntaram esses dias. Eu tô com algum problema, o cara tá com problema numa piscina e eles pediram para fazer uma perícia lá na piscina da pessoa para ver o que aconteceu com a piscina, se foi problema de instalação. Então, a hora que eu for fazer a descrição de todo o problema que deu, se deu problema ou não nesse relatório, então, se tiver alguma norma que eu vou colocar, ou se tiver algum documento, fotos, vou tirar fotos, então eu tenho que colocar conforme texto em anexo, conforme texto, anexo 1, anexo 2, anexo 3, e aí eu tenho que colocar os anexos lá. Então, anexo é um documento
a parte do trabalho que vocês estão fazendo, tá? Aí fala que você tem que ter a capa, tem que ter citação, dados internacionais, catalogação na publicação, errata se for necessário. Errata geralmente quando você erra algum erro no meio do texto e no final do texto você fala assim, putz, eu tinha uns erros para corrigir. Então você pode fazer uma errata lá. Geralmente com computador, gente, entendam o seguinte. As normas foram feitas há muito tempo, tá? E muita coisa não foi tirado das normas, não foram devidamente atualizadas. Mas, por exemplo, errata. Para que servia errata? Quando você datilografava, alguém conhece uma máquina de escrever? Sim. Sim. Vocês conhecem, né? Então, quando a gente datilografava os relatórios, tá? Eu peguei essa época, eu sou novinho. E daí, quando a gente datilografava esses relatórios, quando você errava, você não pode apagar, nem riscar, nem fazer nada, certo? Senão você rasura o documento e não pode. Então, na hora que você terminava de datilografar tudo, você fazia o que a gente chama antes da capa, tudo antes do documento em si, você punha errata. Então você punha na palavra principalmente deveria estar escrito sei lá, principal, alguma coisa assim. Então quando você errava as palavras, você fazia o que a gente chama de errata. Você corrigia o erro ocorrido no texto, tá? Então a gente falava qual que era o erro ocorrido e as devidas correções que tinham que ser feitas. Ainda pode ser feito isso? Pode, porque às vezes você faz o quê? Você digitou o documento inteiro e imprimiu, tá? Aí, em vez de você trocar o documento inteiro, que já está impresso, às vezes são folhas com logomarca, alguma coisa, você não consegue refazer, você pode digitar uma errata aí. Falar que teve um erro em tal página, tal, na palavra assim, 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 parágrafo tal, linha tal, a palavra tal está errada. Então vocês podem fazer a errata também. Então vamos lá, deixa eu fechar aqui e vamos voltar para nossa aula lá. Tranquilo até agora, gente? Dúvidas? Vão parando aí, hein? Nenhuma dúvida? Por enquanto não, professor. Ok. A gente não pode usar as normas sem comprar ela. Oi? Por que a gente não pode usar as normas sem Você ter só direito? pode usar se você tiver autorização da ABNT. Não é que você não pode usar. Você pode usar, tá? O que você não pode usar é tipo assim, se você precisa colocar em anexo em algum documento, tá? Se você for colocar em anexo em algum documento, você precisa de autorização da BNT para fazer. Que nem nesse caso aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se essa norma tem. Se eu não tiver, eu abro uma outra. Porque eu vou mostrar o que acontece para vocês. Tá. Essa aqui tem. Então vocês já vão ver já. Vocês vão entender por que vocês não podem usar essa norma. Como funciona a norma geralmente. Por isso que eu falo para vocês. A oportunidade de vocês pegarem normas é agora nas bibliotecas, tá? Porém, você pode usar e à vontade. Se tem uma norma aí que você emprestou de alguém, vamos supor, alguém tem uma norma para me emprestar, eu preciso consultar umas coisas. Pode consultar. Você não pode fazer, tipo assim, anexar um documento que não pertence a você, entendeu? Então ele não pode ser usado. É exatamente para você ter que comprar as normas. Tá? E como as normas são sempre atualizadas, às vezes você precisa comprar porque você não consegue achar a atualização dela. Por exemplo, na internet, se você puxar no Google lá de normas, vai ter várias normas lá que você tem. Só que precisa ver se elas estão atualizadas, porque tem que ter sempre a atualização dela. Então, se não tiver atualizada e se não for a norma, e aí você consegue consultar isso na ABNT, tá? Aí consultas sobre essa parte de se está atualizada, qual a última norma que teve, qual que é
o ano, porque a BNT vem assim, ó, vocês estão vendo esse 2011 aqui, ó, então ele fala assim, NBR 15.287, eu acho que estou em lugar, cadê? A lombada. 12.225 é uma norma brasileira, da Associação Brasileira de Norma Técnica, ela é de 2004, provavelmente deve ter um B, tá? Então, informação e documentação sobre lombada. Então, ele fala lá, a KBNT 2004, São Paulo. Daí ele fala com a outra, ela de 2011A. Então, às vezes, eles têm alguns outros tópicos da norma. Sei lá, a pessoa vai fazer lá, fala assim, olha, a ABNT 2004A está desatualizada, agora ela a ABNT 2020, tá? Que seria o ano 2020. Aqui é o ano que ela foi feita, tá? Então, 2020. Então, eu não posso usar a BNT 2004 para fazer meus trabalhos científicos porque mudaram coisas da norma. Aí eu vou ter que procurar uma 2020. Aí, se for muito recente, se ninguém conseguir arranjar para você, você precisa comprar diretamente para na ABNT, tá? E assim, você pode usar? Posso, pode usar. Você não pode publicar ela, replicar ela, tá? Isso você não pode fazer. Usar como um documento como se ele fosse seu, tá? Porque o professor vai ter que autenticar, né? Geralmente quando você vai fazer anexar, mudar, assim, você tem que autenticar e falar se ela é real ou não. E geralmente tem muitos lugares que eles pedem cópias. Mas quer ver? Eu vou explicar. Deixa eu falar sobre a lombada aqui. Vocês vão ver o que acontece com a norma quando ela não pertence a vocês. Então vamos lá. Ele fala que a norma da lombada ela estabelece regras para apresentar as lombadas, que é a parte da capa que reúne margens internas, dobras das folhas e também o chamado dorso lá, tá? E ele mostra os itens que deve ter. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar a norma para vocês entenderem também o que é essa lombada aí. Cadê a norma? Ó, eu vou dar um zoom aqui. Vocês estão enxergando a norma? Sim. Ó, olha o que está escrito aqui, ó. Licença de uso exclusivo para a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro. Cópia impressa pelo sistema sem web em 1/7/2004, tá? Então, essa companhia distribuidora de gás aqui do Rio de Janeiro comprou essa norma em 1/7/2004, tá? Se eu precisar fazer um trabalho de apresentação para mostrar essa norma, eu posso fazer? Não. Mas eu só vou usar a norma para saber o que diz a norma. Então, vou ler ela e saber o que diz a norma. Não tem problema, posso usar. Eu não posso utilizar ela numa apresentação. Eu vou fazer uma apresentação, nessa da companhia distribuidora, eu estou mostrando para vocês, porque as normas que eu tenho são colegas meus que me passaram. Então, tipo assim, eu não estou violando a lei de replicar ela, tá? Então, eu só estou demonstrando ela aqui. Mas não pode, vocês não podem utilizar em outros documentos, tá? Vamos falar o que é essa... Entendeu, Lara? Entendi, professor. Obrigada. Imagina. Vamos lá. O que é essa lombada aí, gente? Essa lombada nada mais é do que essa lateral do livro aqui, tá vendo? Então, tem algumas trabalhos de pesquisas aí que vocês precisam fazer, que eles vão ter essa parte maior aí, tá? Pode ser até um livro que a pessoa está lançando. Então, se ele for lançar um livro, ele tem que seguir normas também. Então, ele tem que seguir essa parte de o jeito de escrita, como ele vai ter que escrever, como vai ser a lombada horizontal, como vai ser a lombada vertical. Em trabalhos, quando você não tem a lombada, então você precisa colocar o número do relatório na frente, tá vendo? Ó, título na margem da capa, então você precisa colocar na capa a margem escrita aqui no começo, como se fosse essa lombada aqui, só que ela é no começo aqui, tá vendo? Tem uma margem que você tem que escrever. Então, tudo isso aí é normatizado, tá? Então, ele tem que ficar
em normas, tá? Então, todos os trabalhos que vocês forem fazer, vocês vão ter que consultar essas normas aí. Isso, mas Então, sabe o que eu quero, bolado? Se eu tivesse gastado todos os tickets. pode falar. Agora eu tenho tickets. Então, sem as normas, não tem como fazer um trabalho de pesquisa, sabe? Porque só tem 15 dias. Posso dizer. Você não tem como fazer algo. Não tem como. Uma coisa legível, né? Na realidade é assim. Quem trabalha muito com parte de pesquisa, quem trabalha muito com parte de fazendo toda essa projeto científico, relatórios constantes, Eu só peguei pedra de você vai usar uma vez a norma para montar o seu molde, tá? Seu modelo. Então você vai fazer um modelo, então você vai pegar lá a norma e vai montar o modelo dela. Depois que você montou uma vez, só se tiver alguma atualização, mas pode ver aí que a gente está usando norma 2004, então não teve quase nenhuma atualização essas normas, tá? Dificilmente elas mudam para apresentação aí de trabalho acadêmico, para a apresentação de relatórios, vão ser sempre o mesmo, porque elas sempre seguem uma sequência e depois que você montou a primeira vez, fez o seu modelo, se vocês tiverem curiosidade, ou aliás, tenham curiosidade, entra lá no Google e põe lá, modelo TCC. Ele já vem pronto para você, só para vocês entrarem lá e daí vocês pedem para vir em Word, vocês põem modelo TCC.doc. Vocês vão ver que vai aparecer vários modelos ali de TCC que ele vai vir praticamente pronto. O que vocês têm que fazer, pronto que eu falo é normatizado, hein, gente? Não é o TCC pronto, hein? É só normatizado. Então, vocês vão pegar lá o normatizado, vão ver como ele está, mas vocês vão ter que ter a norma, pelo menos, para conferir se ele está certo ou não. Se está dentro da norma, o jeito que está aquele documento ou não, tá? Então, isso vocês precisam tomar cuidado. Você não precisa digitar ele inteiro, mas vocês precisam, pelo menos, conferir com as normas, ver se eles estão exatamente do jeito que é para ser. Bom, aqui ele fala como deve ser escrito um artigo científico, ele fala... Opa, fala nada, vou voltar. Eu achei que estava na norma. Eu já voltei aqui no slide. Então, a lombada é aquela lateral que tem no nosso livro lá, tá? NBR 14724, informação de documentação, trabalhos acadêmicos e apresentação. Então, essa norma ela vai falar toda a estrutura dos trabalhos acadêmicos e as definições de cada elemento que contém. Além de conter as especificações de espaçamento, fonte, margem, essa acho que é uma das normas mais longas que tem nessa área. Quer ver? Nessa nossa parte. Deixa eu ver quantas páginas ela tem. Não, essa até que não é tão grande, tá? Ela tem 11 páginas aqui. Professor, então o engenheiro cria a norma e a ABNT vê se aprova ela, seria isso? Não. Na realidade, não é bem assim que funciona. O que acontece é assim. A ABNT, a Associação Brasileira de Normas, ela sempre regulamenta todos os serviços que você vai fazer, ou tudo que for feito, tá? Então, já tenha pessoal lá dentro da ABNT que vai criando essas normas, tá? Então, vamos supor, vai entrar, sei lá, um novo tipo de produto no Brasil, certo? Aí, a gente não tem a norma para especificação para fabricar esse produto, tá? O que a gente tem que usar? A gente tem que usar as normas internacionais, tá? Provavelmente americana ou algum outro tipo de norma que seja internacional ou do país que ela está vindo. Aí o que acontece?
se esse produto vai ter uma comercialização grande, a própria Associação Brasileira de Normas, ou você pode pedir para a Associação Brasileira de Normas normatizar esse produto. Mas aí eles têm que fazer, tem que ir lá, verificar o produto, fazer estudo, eles vão confrontar as normas que existem hoje no Brasil com as normas que vêm de fora. Então, às vezes, você pega um produto que é de fora, não vai ser as mesmas medidas, não vai ser a mesma qualidade, aí muda tudo. Então, eles desenvolvem a norma, tá? Então, é a própria ABNT que desenvolve. A gente não faz nada de norma, a gente só obedece à ABNT. A BNT é o comitê, né? Eles É, fazem. eles têm estudiosos de todas as áreas lá, de todo mundo. É um comitê, vários comitês, né? Não é só um. Entendi. Eu só não consegui entender, então, por que tem que comprar. Porque tem que comprar para você ter a norma. Porque assim, a ABNT, ela se paga, tá? Então ela tem os custos dela. Como ela ganha dinheiro? Vendendo norma, Ah, tá? entendi. Então, isso A é um meio só fonte de para renda ela da ABNT é a ter. norma. Eles vendem a norma para poder se manter. Então, é a venda de normas, elas não são muito baratas, mas é a venda de normas. Então, você precisa ter. Por isso que eles falam que você não pode comercializar. Porque se pudesse comercializar, a pessoa joga na internet e vira uma festa, né? Hoje, você abrir na internet, qualquer norma que você quiser, entre aspas, você tem no Google, tá? Você põe NBR lá, põe, mas você pode pesquisar. Você não pode divulgar, vamos dizer assim, tá? Você não pode incluir ela em Entendi. relatórios, essas coisas, tá? Só queria saber mesmo o motivo das vendas. Não pode. Ó, tá vendo, ó? Isso aqui também é da Petrobras. Uso exclusivo de petróleo brasileiro. Aqui não fala quando foi impressa. É até o CNPJ dele. Não, isso aqui só tem CNPJ, não fala quando eles imprimiram ela, quando foi adquirida. Professor, Oi. só mais uma dúvida. Várias pessoas podem comprar o mesma norma e sair com o nome? Como assim várias pessoas? Tipo assim, eu compro uma norma. Aí o professor Ah, quiser comprar também essa norma. A que eu comprar vai ser com o meu nome. O professor comprar que é igual, vai ser com o nome do professor? isso, a norma é sempre a mesma, tá? Na realidade, as normas, quando a gente fala comprar norma, não é uma mercadoria que ele vai enviar para vocês, tá? Você vai baixar em arquivo PDF, você vai baixar no computador. A única diferença é que eles vão colocar essas tarjas aqui, ó, na hora de mandar o arquivo para vocês. Então você vai lá e fala assim: eu vou pagar. Existe um programa, tá? Dentro da ABNT lá, provavelmente é um programa, lógico que ninguém vai fazer isso na mão, que a hora que você efetua o pagamento, ele libera o PDF para você. Então, como ele libera, como você está cadastrado como cliente, ele estampa o nome do cliente já nas normas que estão sendo impressas, que estão sendo enviadas, tá? Então, toda vez que você comprar uma norma, ela vem realmente com o nome de você ou da empresa, tá? Mas aí você tem que pagar o boleto e aí ela. Ah, entendi. Então, a norma, se eu quiser comprar por pessoal para mim, eu posso comprar. Agora, se eu tiver numa empresa, quiser comprar pela empresa, a empresa comprar. Posso, se eu for, por exemplo, uma empresa, que nem essa Petróleo Brasileiro aqui. Não é Petrobras, tá, gente? É Petróleo Brasileiro. É Petrobras. Petrobras. A Petrobras tem essa norma aqui, a BNT 14724. Todo e qualquer funcionário que estiver trabalhando na Petrobras, que for funcionário da Petrobras, tudo que ele for fazer para a Petrobras, ele pode pegar essa norma, tá? Ele pode utilizar da norma. O cara fala: mas você está usando? Tô, porque eu trabalho na Petrobras. Se você trabalha, você pode disponibilizar ela em relatórios e tudo mais. Vamos supor que você precisa fazer um relatório lá pro, sei lá, para uma empresa de uma construtora.
sobre as linhas de gás deles. Daí eles falam, nós utilizamos a norma, a BNT-NBR, vamos pôr esse número aí, 14724, conforme anexo no documento. Mas não tem problema, porque ele trabalha na Petrobras, ele está me mandando uma norma da Petrobras. Eu só não posso pegar essa norma e falar exatamente isso. Olha, vou fazer uma perícia aí em algum lugar, ou fazer um relatório para alguma empresa e falar, conforme norma, tal, e anexa, e tem o nome da Petrobras lá. Os caras falam, peraí, meu amigo, como que você está usando uma norma que não é sua? A norma é da Petrobras. Você não pode utilizar. Entendeu? Entendi. Então, é isso que acontece com as normas. Um giro só, tipo, eu só girei na zoeira, sabe? Mas você pode comprar e, se vocês não forem fazer relatórios, fazer perícia, ter que entregar a documentação. E é assim, gente, trabalho numa empresa, preciso de uma norma. Tem que chegar pro cara da empresa lá e falar, vou precisar de umas normas aí que eu tenho que passar, tal, não sei o que lá. A empresa tem que comprar, porque é todo da norma. É o que a gente chama de, gente, eles têm todos os direitos reservados, é a BNT. Vamos supor, quando tem esse Czinho aqui, significa direitos reservados. Está registrado isso aqui no nome da ABNT. Por exemplo, vou dar um outro exemplo sem ser norma para vocês. Vamos supor que vocês querem fazer uma camiseta, tá? Vocês vão começar a vender com a cara do Mickey. Vocês podem? Não. Por quê? Ela é propriedade do Walt Disney. Exatamente. Eu não posso comercializar ela, não posso usar ela estampada, não posso pôr o Mickey lá. A não ser que eu ligue para a Disney, pague um valor para ele da licença, e ele fala, beleza, tá licenciada. Aí você vai ser uma empresa licenciada com um produto Disney. E, de novo, não vai ser um produto, todos os produtos de Disney, vai ser só o Mickey, certo? Então vocês vão ser licenciados para imprimir o Mickey. Mas eu quero Pateta também. Então você paga outra licença. É assim as normas. Tá? É por isso que replicar é crime. Exato. Porque ela não são, porque é uma coisa patenteada de uma empresa e usada por um terceiro. Registrada. Ela é registrada, exatamente. É um documento registrado em nome da ABNT. Então, é como se fosse uma patente. Eles são donos da marca ABNT, são donos das normas, e você só pode replicar ou imprimir qualquer coisa assim se tiver autorização da ABNT. Mesma coisa com os bichinhos da Disney. Você precisa de autorização deles para poder fazer. Professor, é que nem música. Por isso você chama de plágio. Aquela propriedade de uma pessoa específica. Na realidade, Arnaldo, aí já não é nem plágio. Aí já é crime. Tá? Você está comercializando. Aí, se você, vamos supor, eu tenho a norma brasileira aí e começa a tirar um monte de cópia e repassar para as pessoas ou vender para as pessoas. Seu nome do autor. Caraca, o cara me derrubou. Então, o que vai acontecer é que você está cometendo um crime aí de. Como chama? De pirataria, né? Não pode fazer isso. Ele tem os direitos autorais, tá? Então, só a ABNT pode te dar autorização para fazer isso. Professor, e quais os valores que variam das normas? Agora você me apertou, Lara. Faz tanto tempo que eu não entro. Mas, vocês podem entrar na ABNT livremente, qualquer um pode entrar, tá? Lá na ABNT tem o catálogo de normas e tem alguns valores lá para vocês. Deixa eu ver se tem algum. Pera aí. Se minha internet for rápida, eu entro aqui na ABNT, mas. Aí, Lara, já prepara para cair de costas já com os preços. Não são um absurdo muito grande, tá? Mas é tipo assim, como existem muitas normas, e vocês vão trabalhar com muitas normas, vocês vão ter que
Vamos colocar assim, se vocês tiverem que comprar todas as normas, vocês estão enrolados. Vocês vão ver durante o curso que vocês vão ver a quantidade de norma que vocês vão ver aí junto. Por isso que eu falo, vale a pena vocês entrarem quando vocês estiverem na... Ah, gente, não tá abrindo minha internet, tá muito lenta. Mas depois vocês consultam aí. Mas é uma faixa de 100 e pouco, 200, alguma coisa assim cada norma, tá? Não é um absurdo de preço, não. Porém, como eu falei, como vocês vão ter muita norma para ter, vale a pena vocês irem pegando os da escola. Então o professor fala lá, ó, tem todas essas normas para vocês baixarem aí, que vocês têm. Vocês vão precisar. Já entra na biblioteca lá. Eu não sei se vocês têm acesso para baixar as normas lá, tá? Ou só para consultar. Precisa dar uma olhada. Eu acho que vocês têm só para consultar, por problema de legislação. Mas vai ter todas as normas lá na biblioteca. Então, vejam, se vocês conseguirem baixar, vale a pena baixar lá. Deixar guardado aí o dia de amanhã se vocês precisarem. Beleza. Tem algumas coisas que vocês são permitidos a trabalhar com norma, que é tipo tabela, ábaco, essas coisas vocês podem trabalhar com a norma, tá? Não tem problema. Aí vocês podem imprimir. Então, eu não posso comercializar ela, mas, tipo, se eu precisar de uma tabela dentro da que é normativa, então, o que acontece? Eu pego e imprimo aquela tabela, tá? Daí eu falo, conforme norma da tabela anexa, conforme norma tal, 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 e põe a tabela. Aí eu posso usar, eu não posso usar a norma. Mas a tabela, ábaco, essas coisas não tem problema, vocês podem imprimir. Professor, Oi. acabei de me lembrar também, sabe esse negócio que o professor falou de Ó, vou norma? colocar um aqui. Nos livros do colegial, do final de colegial, tinha esses Esse negócios, dois, sabe, esse negócio de dois. norma? No final, você tinha alguma tabela, algum quadro. Sempre tem. É por isso Agora que eu eu não falo, lembro. tudo que vocês imaginarem na vida de vocês tem norma. Por isso que eu presto sempre norma e número e tal, ninguém entende nada. Agora quando estuda a fundo é porque tem um sentido isso. É Tem. tudo É, comprado é, pela empresa. não, depende do que você está colocando. Tudo que você falar, porque assim, ah, se você vai utilizar normas, vamos supor, você tem uns livros lá que vai utilizar as normas da ABNT. Então, eu preciso citar de onde eu tirei a norma, tá? Lembra que a gente falou de citação, de bibliografia? Então, eu preciso colocar a bibliografia no final do livro, eu tenho que colocar qual que é a bibliografia, ou seja, de onde eu tirei. Então, eu vou falar lá que eu tirei da NBR 15437, uma tabela assim, 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 na página tal do livro. Então, eu tenho que citar lá. Toda vez que eu utilizar uma informação de NBR, eu tenho que fazer uma bibliografia, tá? Toda vez que você, mesmo quando você for fazer um relatório, você tem que fazer a bibliografia de todos de todos os livros, todos os artigos, todas as páginas da internet que você entrou, que nem eu falei a aula passada para vocês. Tudo que vocês fizerem precisa ter um negócio chamado bibliografia, ou seja, tudo que você utilizou de pesquisa, você tem que falar e citar quem você utilizou e qual foi o livro, qual foi o motivo da pesquisa, onde estão essas informações. Então, a ABNT é a mesma coisa, como eles têm a detenção lá, vocês têm que colocar que é na NBR e, não necessariamente você precisa colocar página, nada disso, mas vocês têm que colocar qual é a NBR e o ano que foi a norma que está vigente aí, no caso que foi feito. Porque aí quando a pessoa for consultar, ela vai consultar aí a norma que seja essa parte aí. Então, vamos supor que eu citei uma norma 2004 lá que a gente falou, a pessoa vai procurar a norma 2004, vai ter uma de 2020, ele vai ter que seguir a norma 2004, sem as alterações, tá? Por isso que tem a bibliografia, toda essa parte no final aí. Bom, então aqui a gente tem
informações, documentações, projetos de pesquisa. Essa norma apresenta todas as informações que devem estar contidas em um projeto de pesquisa, ó, gente. Então, vocês viram que tem uma para cada, né? Ó, trabalhos acadêmicos, tá? O que é trabalhos acadêmicos? TCC, Deixa eu perguntar. Isso. pesquisas. TCC, tudo mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. É mais ou menos, são quase todos iguais, tá? Eu não vou se dizer que eles são iguais, mas eles têm algumas diferenciações aí do que é obrigatório, do que não é obrigatório, que nem a gente falou lá, de posições de texto, de outras situações aí que tem aí nas normas, tá? Então, mas mais ou menos ele vai especificar as mesmas coisas, tá? Tem algumas diferenças de um para outro, mas são quase as mesmas coisas. E a gente precisa tomar cuidado que às vezes quando a gente fala aí de norma, vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim, professor. Ah, é que meu microfone tá com problema, que às vezes ele dá uma falhada. Então, como a gente viu lá, pode ser que você pegue nessa norma aí 15287 e vai falar sobre projeto de pesquisa, tá? Pode ser que dentro dessa norma você tenha alguma conceito que você precise ir lá na outra norma procurar, que nem eu falei para vocês. Tem uma norma dentro da outra, uma norma dentro da outra, uma norma dentro da outra. A gente precisa juntar tudo isso aí e ir especificando cada pedacinho da situação, tá? Vocês vão ver que sempre a gente vai ter, vai numa norma, daí você pega aquela norma e você fala assim, peraí, eu preciso de outra norma, assim, assim, assim. Então, isso é normal, tá? Principalmente em engenharia. Então, você tá, vamos supor, na minha área de saneamento. Então, ele falava lá para mim, da norma, tubos de PVC de esgoto. Aí você fala assim, beleza, pega a norma do tubo de esgoto. Daí ele fala assim, bom, essa norma fala que o tubo de esgoto tem que ser com material tal, 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 porém, os tubos de esgoto de saneamento que são feitos com outro tipo de polipropileno, que é um PVC mais resistente, estão na norma número tal. Daí você precisava comprar outra norma porque tava os tubos de. Aí você ia, mas o tubo de esgoto é diferente, aí é outra norma. Aí o tubo de água fria é diferente, é outra norma. O tubo Aí sim por diante, tá? Então você colocar lá. Oi? Pode falar, Arnaldo. Meu microfone me abriu sem querer. Meu irmão Ah, tá. entendi. Ó, então vamos colocar assim. Vamos supor que vocês vão fazer uma rede de água e esgoto aí numa casa, ou vão fazer a parte elétrica da casa. Então, dependendo do que vocês forem fazer, então, tipo assim, eu vou fazer a parte de esgoto, é uma norma. Eu vou fazer a parte de água, é outra norma. Eu tenho que fazer as caixas de gordura, é outra norma. Eu tenho que fazer a instalação de caixa de entrada da casa, a parte elétrica, é outra norma. Tem que fazer o dimensionamento de fio, é outra norma. E assim por diante, tá? É tudo norma. E a gente tem que ir seguindo. Porque se estiver fora do padrão da norma, se tiver um problema o dia de amanhã. Lembrando, gente, nós somos engenheiros. Vocês, futuros engenheiros. Lembra que eu falei de responsabilidade técnica nas aulas? Vocês vão se tornar responsáveis técnicos pelo que vocês vão fazer e pelo que vocês vão assinar. Então, vamos supor que vocês estão fazendo dimensionamento lá de parte elétrica, parte civil, você tem que estar dentro da norma. Porque se tiver algum problema que dê nessa execução que foi feita, de dimensionamento ou algo assim, a pessoa fala assim, você dimensionou errado. Ele fala, não, peraí, eu segui a norma. A norma é essa. Daí você mostra lá e fala, ó, eu fiz os cálculos em cima dessa norma. Então, se a norma diz que eu posso fazer, não era para dar problema, certo?
aí você tira a sua responsabilidade. Aí é problema da ABNT, não é problema seu. Por isso que a gente segue as normas, tá? Então, por isso que tem que ter. É para a segurança de vocês e do trabalho de vocês que existem normas. Ok? Ok. Então, tá bom. Daí ele fala daqui da EBNT 15437, que é a exposição de posters, o tamanho que você vai ter que imprimir, dimensões para impressão, tópicos obrigatórios. Tem também artigos e publicações periódicos técnico-científica, que é outra norma também. Essa norma também, se vocês forem partir por uma área mais específica aí, científica, tá? Ou não diria nem científica, mas tem bastante gente que gosta. Por exemplo, eu vou me especializar, sei lá, em energia fotovoltaica, tá? E aí eu vou fazer vários estudos, e continuo sempre estudando, vou fazer pós, vou fazer doutorado e continuo os estudos sobre essa matéria, tá? Vai chegar uma hora que eu vou começar a escrever artigos para revistas, tá? Então, vão ter vários artigos aí. Lógico que ela tem que ter um cunho científico, né? Porque um artigo aqui não é um artigo de qualquer, é um artigo científico, tá? Tem que ter alguma novidade, tem que ter alguma coisa diferente. Então, aí eu vou ter que usar sempre aí as normas de artigos e publicações. Então, toda vez que eu for fazer um artigo, uma publicação, eu tenho que fazer toda essa parte de normas aí e acompanhar todas essas normas, tá? Aqui ele fala bastante de normas de artigo, então são a maioria de artigos e publicações, tá? Esse aqui é para numeração progressiva em seções de documentos. Então, ó, para vocês verem, até a numeração das seções que vocês têm que colocar, ela tem uma norma, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem o que é essa numeração. Se ela abrir. Sessenta 6024. Vou compartilhar para vocês. Cadê? 6024. Estão enxergando aí? Sim. Então, ó, quando a gente fala de sessão, quando a gente vai começar uma sessão ou escrever alguma coisa, então a gente coloca lá, sessão primária 1. Se continuar o mesmo assunto e eu precisar colocar outro tópico, 1.1. Aí tem a terceira sessão lá, tem mais um tópico que envolve esse tópico, 1.1.1. E assim por diante eu vou aumentando meus tópicos, tá? Sessão quinária, sextária e assim por diante, tá? Então a gente vai sempre mudando. Deixa eu ver se tem. Que nem aqui, ó. Só para vocês terem ideia. A gente vai começar a falar assim, ó. 4, seção 4, regras gerais. Daí fala 4.1, sessões. Vamos supor, aqui ele numerou com A, B, C, D. Mas vamos supor que ele quisesse continuar como 4.1 alguma coisa. Então eles colocam lá. Devem ser conforme as alíneas a seguir. Daí punha 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e assim por diante, tá? Ele considera uma seção terciária aí, tá? Aí ele usaria esse tipo de numeração aqui. Deixa eu ver se tem alguma com numeração assim. Não, tem um exemplo aqui que é seção 3.3, exemplo 2.2.1.2, parágrafo primeiro.
Não. Deu para entender como funciona essa colocação de numeração progressiva? Deu, é que nem o AVA, tipo, sessão 1, aula 1. Aí na aula 1, trabalho 1. Tipo assim? Isso, tá? Aí você pega a sessão 1, aula 2. Então vai ser aula 2.1. Aliás, 1.2. Aula 3 da sessão 1. Aula 1.3. Certo? Que nem a gente tá na sessão 3, na aula 3. Então vocês vão lá que está a nossa aula 3.3. Não é isso? Não é aula 2? Que nós estamos? É. Não, nós estamos na aula 3.3. É. Unidade 3 nós estamos. Uhum. Não é? Acho que é, porque as outras aulas parece que estão na 2. Não, aula 3.3, ó. Aula Ah, é 3.3, norma verdade, é progressiva. verdade. É que do professor, o professor não teve parada, né? Não teve Parada como? feriado. Não teve Não. feriado. Teve dia 1º Só- de maio. É. As outras acho que teve feriado. Pode ser. Aí se tiver alguma que teve feriado, aí fica um pouco para trás. Volta. Então, a gente tem aí revisões originais e provas. Essa prova não é a prova de vocês, tá? É como é feita as revisões acadêmicas, tá? Como é provada as partes na prova, como é feita o modelo, tá? Então, como você vai ter que fazer a revisão desse trabalho acadêmico, e a prova é tipo, você imprimir uma amostra, né, para ver se está boa ou não. Isso se chama prova. Fazer uma prova para saber se está bom ou não, tá? Então aqui é outro tipo de norma que vocês precisam. A norma do sumário, que é lá como fazer uma apresentação em sumário com margens, o tipo de numeração, essa numeração progressiva, quando que vai colocar, como você vai fazer os itens, aí tem lá tudo nessa norma. Resumo. O resumo é o começo do documento, quando vocês vão começar o documento, que vocês têm que fazer toda a parte nós vamos ver um exemplo lá embaixo, tem um exemplinho do que é um resumo. É o que você vai, que você está querendo dizer no seu trabalho, mas de forma reduzida, tá? Resumida. Então é tudo que vai estar escrito dentro do seu trabalho científico, só que de uma forma resumida. Então tem esse resumo aí. Nós falamos bastante deles também aí, tá? Aqui vai ter os índices, né? Que vocês vão ter para pesquisar, fazer índice, qual é o recuo do subcabeçalho, como fazer cabeçalho, e assim por diante. E aí, gente, nós vamos falar o seguinte agora, nós vamos fazer, qual é a diferença aí? Nós não vamos entrar na pesquisa científica, porque é uma coisa um pouco mais longa, mas nós vamos diferenciar aí o que é um TCC, um trabalho de conclusão de curso, com um artigo científico, tá? Tem muita gente que confunde os dois, mas não tem nada a ver um com o outro, tá? Um até deriva do outro. O artigo científico deriva do TCC, mas um não tem nada muito a ver com o outro, tá? Então vamos lá. O que é um artigo científico? Ele tem a finalidade de apresentar os resultados de um estudo no meio acadêmico. Até aí, tudo bem. Muitos trabalhos levam anos para serem concluídos e podem ser formados por diversas etapas. Assim,
pesquisador pode publicar as diversas descobertas científicas que ele tem de seu trabalho por meio de artigos, mostrando o ponto de destaque do seu estudo. Artigo geralmente, que nem a gente falou lá passado, quem usa muito, né, gente? Lógico que na parte de engenharia também tem muitos artigos. Mas são cientistas aí que estão desenvolvendo projetos longos, tá? Então ele vai falando pedacinho por pedacinho tudo que ele está fazendo aí, tudo que ele começou a fazer, as etapas que estão evoluindo, o que ele descobriu, e assim por diante. Nós até falamos um pouquinho de artigo científico a semana passada, né? Então, o que são esses artigos científicos aí, tá, gente? Ele deve ser escrito utilizando uma linguagem impessoal, sem linguagem coloquial, tais como gírias e abreviações. Lembrando-se de que, no meio acadêmico, essa é a linguagem especificada para a divulgação dos estudos realizados. Então, gente, quando for escrever toda essa parte de artigo, eu não posso colocar qualquer linguagem, tá? Tem que ser uma linguagem acadêmica específica, porque eu estou divulgando os estudos que eu estou realizando, tá? E tem que ter na apresentação, quando vocês vão fazer a apresentação, ele tem que ter o trabalho e a ordem de alguns itens que devem aparecer, tá? Tem um modelo aqui, ele tá pequenininho, mas a gente consegue enxergar algumas coisas aqui, tá? Então a gente tem aqui o primeiro rosa aqui, esse não é rosa, sei lá que cor que é isso, mas parece um rosa. Então ele vai colocar os dados da revista, volume, fascículo, data, página do artigo, e o nome da revista, tá? São os dados da revista que ele vai publicar o artigo. O outro é o título e subtítulo do artigo. Então, ele precisa de um título, de um subtítulo, e ele tem que estar na página de abertura aí do artigo, com os tipos de letras diferentes ou separados por 2 pontos, tá? Quando ele fala de artigo e sobre artigo, de título e subtítulo, aqui, ou eu ponho em 2 pontos o título e subtítulo, eu ponho separado com letras diferentes, tá? Os autores, então o nome dos autores, não é obrigatório foto, tá, gente? O que é obrigatório é só os quadradinhos aqui coloridos. Vocês estão vendo o slide, né, gente? Eu mudei para vocês, né? Sim, professor. Tá. É que eu esqueci de mudar. Então, aqui a gente vai ter que colocar o nome dos autores, né? Aqui tem os nomes dos autores. Daí vem o resumo de língua do texto. Então, esse resumo aqui, gente, ele que chama abstract, na realidade, ele pode ser ou antes, geralmente em artigos ele é antes, ou ele pode ser depois do resumo, tá? Nada mais do que o resumo, tá? Ele vai ser esse resumo que está aqui, ó, só que em outra língua, geralmente no Brasil usa-se a língua inglesa, tá? Então você vai pegar todo esse resumo que você tem aqui, que você escreveu do artigo em português, e vai transcrever ele inteirinho em inglês, que ele é o abstract. Mas é o mesmo texto que tem aqui no resumo, é o mesmo desse texto abstract aqui. É obrigatório? É obrigatório, tá? Em artigos ele é obrigatório. Porque se alguém pegar de outra
se alguém estiver pesquisando e estiver fora do país, então um americano vai querer ler meu artigo. Então ele já sabe, apesar de estar em português, ele, como a gente falou que na norma a gente precisa ter facilidade de pesquisa, que as pessoas têm facilidade para encontrar, então eles vão ter que ser em inglês para poder entender o que está falando, pelo menos sobre o texto, tá? Do mesmo jeito que eu tenho aqui palavras-chave, eu vou ter que ter aqui meus keywords, tá? Que são palavras-chave também. O que são essas palavras-chave? Elas ficam embaixo do resumo, são separadas entre si, ponto, finalizadas também por um ponto. Essas palavras-chave, gente, são palavras que você considera, primeiro que elas vão aparecer muito no texto de vocês, tá? E são palavras que vocês devem achar que são interessantes, tipo assim, eu vou falar sobre a Constituição brasileira, tá? Uma das palavras-chave, Constituição. Outra palavra-chave que tem que ter lá dentro, lei. Outra palavra-chave, ordem. Professor, tem palavras que geram impacto ou que chamem a atenção? Isso, Leitor. exatamente. O que direciona você ao texto, tá? São palavras que você vai falar bastante sobre isso no texto. São palavras, não é que elas geram impacto, mas elas têm muito a ver com o texto. E você lê a palavra, que nem a gente fala, Constituição. Se eu só falar das palavras lá, lei, ordem, direitos, deveres, o cara fala, tá falando de lei, não é? Ele pode até não entender o que é Constituição, ele não sabe o que eu estou falando de Constituição. Mas se eu estou falando de lei, estou falando de ordem, estou falando de direitos, deveres, alguma coisa jurídica eu estou falando. Não é isso? Uhum. Então é mais ou menos isso aí. Então você vai falar sobre alguma coisa sobre construção civil, você vai colocar lá, sei lá, viga, laje. Não, o cara está falando aí de concreto, ou está falando de alguma estrutura. Então você tem que ter as palavras-chave aí, tá? Por causa pro leitor não ficar perdido, não. Para ele Se já mais. perguntar o que ele quis dizer nesse texto dele. Então tem a palavra-chave para o cara não ficar tão desorientado. Na realidade é assim, você já vai ter o resumo para ele entender o que é, tá? Mas às vezes o que acontece, tem algumas, às vezes eu estou lendo um resumo de um artigo, e eu quero saber se ele fala sobre economia, tá? Então vamos lá, aí eu quero saber se esse artigo é sobre economia, o específico de, vamos colocar uma coisa mais específica, economia vai ser difícil, mas vamos ver se ele fala para mim de debentures, vamos supor, tá? Então eu vou lá nas palavras-chave e tento ver se tem alguma coisa sobre debentures. Se ele não falar nada na palavra-chave, ele deve falar muito pouco sobre isso, ou seja, não vai ser o assunto abordado nesse artigo, tá? Então, se ele não está como palavra-chave, ele não é um dos assuntos principais do artigo. Então, geralmente, a palavra-chave é o que tem os assuntos principais. Se ele está com um assunto secundário, aí ele vai. Aí você pode falar assim: não é bem esse artigo que eu quero. Apesar do resumo falar que era sobre a economia, que fala sobre debêntures, que fala sobre ações, tal, mas não é exatamente isso que eu quero. Eu quero uma coisa mais específica. Eu queria que tivesse algumas palavras-chave dentro aí específico para mim. E aí você vai se localizando. Para isso que tem as palavras-chave, tá? Para você se localizar, tá? E aí tem no rodapé lá da página, aqui embaixo, ó, o currículo e os endereços e postais e eletrônicos devem aparecer no rodapé, indicado o asterisco na página da abertura. Então, aqui na página da abertura, ó, eu não consigo ampliar. Agora eu também fiz uma bagunça lá. Deixa eu só apagar. Eu não sei se dá para vocês enxergarem, mas se não der, eu vou falar. Esse negocinho aqui na frente, ó, do nome da pessoa, é um asterisco, tá? Ou ele pode ser
o número 1 e número 2, porque eu estou com dois autores aqui, tá? Então ele deve ser número 1 e número 2. E aí ele cita aqui, número 1, ele fala que todo o currículo dessa pessoa que fez esse artigo aí. Então ele tem um nome lá, A.L. Moreno Júnior. Então ele fez faculdade, eu não enxergo, alguma coisa assim, departamento de ensino, e aí ele vai falando todo o currículo dele. O currículo geralmente é os cursos que vocês têm, tá? Pós-graduado, graduado, fez faculdade não sei onde, mais a faculdade não sei onde. Aí você tem que colocar seu currículo ali para mostrar o que você fez. Você ia perguntar alguma coisa, Arnaldo? Aí embaixo no lugar de currículo coloca sempre dos autores que você usou, das pessoas que você pesquisou, que montaram os Não, artigos. não. Coloca o meu. Esse é o seu. Quem escreveu o artigo, tá? É o seu currículo de onde você estudou e os cursos que você fez. Mas você como autor, tá? Você é autor do TCC, então você tem que colocar lá qual é o seu currículo, tá? Beleza, obrigado. Tá? Então sempre o seu. O que eu falei de outros autores é bibliografia. Aí ele vai lá pro fim da página lá. É lá a última coisa é bibliografia. Aqui, na realidade, ele não vai jogar bibliografia porque ele é só um artigo, tá? Ele publicou num artigo de uma revista o estudo que ele está fazendo, alguma coisa assim. Então ele não vai ter a bibliografia lá, tá? Então ele fala lá o que a gente precisa, só que resumindo agora tudo que a gente falou. Então ele fala que após a página inicial, o texto e o artigo é apresentado. Ele deve ser formado por uma introdução, o desenvolvimento do trabalho e a conclusão. Então, vocês têm o resumo, tá? Aqui é o começo do artigo. Aí a próxima folha do artigo vem uma introdução, tá? Falando sobre o começo, por que você pesquisou, por que você está fazendo isso aí. O desenvolvimento do trabalho, que é exatamente todo o trabalho que você fez, aí você vai falar tudo o que você fez lá, o trabalho inteiro, toda a sua pesquisa, e a conclusão da pesquisa. Nós vimos isso na aula passada, vocês lembram? Lembro. Então, nós estamos numa aula passada, então tem essa parte. Bom, na introdução, o autor deve colocar o objetivo do seu trabalho, acabei de falar para vocês, e delimitar o tema lá que está sendo discutido. Ou seja, você precisa ser breve e falar do que você está falando lá. É uma introdução. Vou falar sobre o problema financeiro do Brasil devido ao coronavírus, tá? Então, é uma introdução, é um comecinho ali, tá? Depois você começa a desenvolver ou fazer o desenvolvimento, tá? Aí ele já deve ser uma forma bem clara e sucinta de explicar tudo o trabalho científico que você fez. Aí você vai descrever exatamente o que você quer fazer e tudo. Essa é a parte maior do texto, tá? Terminou, fez toda essa parte, entra a conclusão. Aí vem a conclusão, que é o fechamento do arquivo, tá? Ele fala ainda que artigos científicos, eles são usados para a gente quantificar a produção científica de uma instituição. Porque é pelo número de publicações que se pode classificar quanto aquele autor e o lugar em que trabalha estão colaborando com o meio acadêmico científico. E, além disso, disponibilizar todas as novas descobertas. Então, geralmente, o que acontece? Na área científica aí, as pessoas querem medir bastante e as empresas querem mostrar que elas têm bastante conhecimento. Então, eles são medidos aí pela quantidade de artigos que eles fazem aí, tá? Bom, ele fala que um artigo relevante é aquele que o estudo traz uma inovação para um meio científico, sendo usado como referência para estudos futuros. Então, tem que ser algo que tenha
inovação aí nesse meio que ele está estudando e que seja usado para futuramente para outras pessoas como referência, né? Aí ele fala que ele também destaca autores que se dedicam para o uso do tempo de estudo para determinado tempo, pois são conhecedores profundos de objetos que empenham o conhecer. TCC ou monografia. O que é o TCC? Trabalho e conclusão de curso, tá? Gente, trabalho e conclusão de curso, ele é diferente do artigo científico, tá? Tem gente que acha que o trabalho é igual o TCC. Porém, o que acontece? A partir do seu TCC, ele pode gerar um artigo, tá? A partir do seu TCC. Vamos entender isso aí. Então, quando você for fazer um artigo, um TCC, vai ser utilizada uma parte aí para a conclusão do curso, para a pós-graduação de vocês, vai ser utilizada um estudo mais complexo aí, mais profundo do que vocês estão querendo fazer, tá? Que é do conhecimento do autor aí que vocês têm que fazer. Então vocês vão procurar um tema, vão desenvolver esse tema, que nem a gente falou na aula passada, vão fazer testes se precisar, vão usar metodologias e vai desenvolver o conteúdo científico inteiro, tá? Só que bem mais detalhado. Então vocês vão começar ele do começo ao fim e vão fazer toda essa pesquisa, toda a apresentação, tudo. Pode ser que no meio de toda essa parte que você está fazendo, tenha estudos interessantes, novas situações interessantes, que pode se gerar um artigo, tá? Porque às vezes você está fazendo alguma pesquisa científica aí que gerou um conhecimento diferente sobre aquele assunto, e daí como ele contribui para a nossa ciência, ele vira artigo, tá? E aí a gente vai fazer a publicação do artigo. O artigo vai ser mais resumido, lógico, vai ser os mesmos termos mais ou menos do TCC, que tem resumo, abstract, introdução, desenvolvimento, conclusão, métodos utilizados, e toda essa parte aí, tá? Os dois têm o script parecido, mas os textos, a contextualização é bem diferente, tá? Então, no TCC vocês têm uma apresentação aí, uma pesquisa aí bem mais profunda, tá, gente? E o artigo que nem eu falei, a gente vai escolher aí uma parte dentro da nossa monografia, ou dentro do nosso TCC, com uma forma mais resumida e forma sucinta aí. Então a gente fala, como eu disse, que a nossa dissertação de um assunto aí, o descrever do nosso assunto aí, ele tem que ser muito mais minuciosa, tá? E muito mais ampla. E apresenta aí hipótese inicial, hipóteses finais, provas sobre o assunto, e tudo mais. Se precisar fazer testes, tem que fazer, testes laboratórios, aí é mais complexa a situação. O que ele fala também é importante no TCC a gente não fugir do objeto do assunto, tá? Toda a etapa do projeto, nós falamos isso também em aula passada ou retrasada, vocês precisam fazer perguntas dos tópicos, né? Para quê, como, por quê, toda essa parte de perguntas vocês vão ter que fazer para apresentar aí o objeto de estudo de vocês, tá? Gente, TCC, ele requer um empenho grande do pesquisador, de quem for fazer.
Ele não é de duração, ele é de longa duração, então não é uma coisa de sentar no computador e fazer em meia hora, uma hora, ele é muito mais longo que isso, tá? Requer um prazo muito maior. Geralmente, vocês vão pesquisar algum assunto que esteja relacionado ao que você vai se formar e o tema vai ser algo que você goste dentro dessa formação. Então, eu vou ser engenheiro civil, eu gosto da parte de concreto, então vou fazer meu TCC voltado a concreto. Eu sou engenheiro elétrico, gosto da parte de, sei lá, reator elétrico, vou fazer meu TCC em cima de reatores. E aí, gente, todo esse assunto relacionado com os cursos que vocês querem se aprofundar, vocês têm que pesquisar, têm que ir atrás, têm que fazer, porque isso depois, o TCC, na realidade, ele é um passo aí para vocês usarem futuramente no emprego de vocês, né? Porque se você começa a se especializar em determinadas situações ou determinadas áreas de interesse, você pode também procurar empregos nessas áreas de interesses e falar, ó, meu trabalho de conclusão de curso foi voltado nessa área, por isso que eu gostaria de trabalhar nessa área, especificamente nesse setor e tudo mais. Então, existe aí uma possibilidade maior aí de você agregar isso ao trabalho de vocês, tá? Aí ele fala aí que apesar de requerer muito tempo e dedicação do aluno para o desenvolvimento desse projeto complexo, ele também traz maturidade profissional estudante, isso que eu estou falando. Pois depende somente dele para fazer o levantamento bibliográfico. Escolher os autores que são mais importantes para dar embasamento no estudo. Planejar a construção lógica do trabalho, apresentar o texto de forma agradável, com boa escrita e coerência. Para quem vai ler depois. Toda essa parte aí a gente já falou, né, gente? A gente falou, estamos falando de 2 aulas como se fazer escrita. E daí ele fala para o aluno que se dedica e aproveita a oportunidade para se aprofundar no conhecimento escolhido aí no TCC, vai ter mais chance de se destacar em uma entrevista de emprego exclusivamente nessa área, né? Se for voltado para essa área que você fez seu TCC, você já tem uma gama de informação muito maior do que os seus concorrentes, né? E daí você consegue... Pode falar, Arnaldo. Ô, professor, tipo assim, Tipo, na minha área é voltada à mecânica. Eu posso escolher ou mecânica de máquinas ou automobilística. A que Fazer um você teste. tiver maior afinidade. Aí faz um teste especificamente, faz um da automobilística. Aí eu posso ir nessa área específica e falar, ó, meu TCC foi voltado à área automobilística, tipo, está Volvo. Eu posso chegar na Volvo É, e esse TCC meu vai agregar bastante. sim, porque ó, você imagina o seguinte, vamos supor que você vai fazer na área, vamos viajar, na área de projetos automobilísticos, tá? Daí você vai estudar tudo possível e imaginável sobre o teu projeto de automóveis, porque você vai fazer seu TCC em cima disso, porque é uma coisa que você gosta. Então você vai lá, pesquisa, pesquisa, pesquisa. No dia que você for fazer uma entrevista, vamos supor que você está numa montadora e tem uma vaga lá para projetos, o seu conhecimento sobre projetos vai ser muito superior do que aos seus concorrentes, porque você fez um estudo profundo sobre projetos. Então, o seu argumento para conversar com a montadora é maior do que o dos outros. O cara vai perguntar sobre projetos dos outros, o cara vai falar, sei lá, projeto, tem isso, tem aquilo. Você vai ser uma pessoa que vai falar detalhes importantes, detalhes mais fundos sobre essa parte de projetos, porque você teve um estudo em cima disso, tá? Então fica mais fácil para você essa parte de emprego, tá? Porque você estudou a fundo sobre esse tema. Deu para entender? Deu, obrigado, professor. Tá. Então essa pesquisa aí vai ajudar vocês a desenvolver alguns sensos aí, que é projetar, organizar, sintetizar ideia, avaliar outros estudos,
fazer resumo, vai melhorar a escrita de vocês, vai melhorar a forma de leitura. Então, tudo aí vai mudar para vocês depois do TCC. Vocês vão ver que muda muito. Aqui tem uma amostra aqui do que seria aí uma colocação aí de um TCC, tá? Uma amostra de TCC, nós vimos de um artigo, agora é de um TCC. Então ele põe lá um relato de engenharia e produção industrial, daí ele põe lá quem foram os autores, né? Tá vendo aqui umzinho aqui, dá para enxergar, ó, 1, 2. Então aqui, em vez dele colocar no rodapé, ele colocou embaixo do nome. É permitido? É sim, em algumas situações é. Então ele colocou lá, esse Cristiano Stephanie Faé. Ele é mestrando Laboratório de Otimização de Produtos e Processos, Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção, só. Então, ele fez pós-graduação em produção e fez mestrado em Laboratório de Otimização de Produtos e Processos. Agora, o José Luiz, ele fez doutorado na Universidade Federal do Rio, no Rio Grande do Sul. Só doutorado. Lógico que para ele fazer doutorado, ele tem que fazer graduação, pós-graduação, mestrado, para depois ser doutorado, tá, gente? Então, ele passou por todas essas qualificações que o outro teve aqui. Ele poderia ter colocado todas? Poderia, mas ele quis só colocar o doutorado dele porque ele achou que era o mais importante para ele, tá? E daí ele faz o resumo lá. Resumo. A engenharia tá. Geralmente o resumo, gente, ele é feito com um parágrafo, tá? Tá vendo, ó? Ele só tem um parágrafo. Saiu, professor. Voltou. Voltou? Então aqui, ó, quando Voltou. você fala de... Voltou ou não? Voltou. Quando você fala de resumo, ele tem um parágrafo, ó. Ele começa o parágrafo aqui, ó. As pontuações estão tudo na mesma linha, termina aqui, ó. Acabou o parágrafo. E aí ele entra lá, ó. A gente fala, ele tá falando engenharia de produção tem demonstrado crescimento notório nos últimos anos do Brasil. Daí você fala assim, mas eu quero saber disso, eu quero saber do que fala lá. Então ele vai falar de engenharia de produção, de instituições de ensino e de graduação. Peraí, então não é o que eu estava pensando. Eu achei que ele fosse falar da engenharia de produção no Brasil, mas no mercado de trabalho. Não, ele vai falar de instituições de ensino e de graduação. Certo? Ou seja, de engenheiro de segurança, de engenheiro de produção. Tá? Então, às vezes eu falo assim, então não é do meu interesse, porque se ele vai falar de instituição de ensino e graduação, e eu queria saber sobre como é o mercado no Brasil, para mim não interessa. Entendeu porque as palavras-chave, pessoal? Sim, professor. Bom, pessoal, dúvidas? Da minha parte, não. Nenhuma dúvida? Não, Lara, não, só uma dúvida só. pergunta. É assim o TCC que vai ter que fazer? Na realidade, quem vai fazer o TCC, Arnaldo, não sou eu, mas o modelo é esse sim, tá? Todos os TCCs, quando vocês forem fazer, vai ser esse modelo sim. Tem que ter lá o resumo, abstract, introdução, palavra-chave, descrição e Quantia assim de por diante. linha específica é quanto? Não tem. Não tem? Não. Mas você vai ver que hora começa o assunto, vai embora. Oi, Lara, pode perguntar. Lara? Não, oi, professor. Oi, você ia perguntar? Não, eu falei que eu não tinha nenhuma dúvida só. Ah, tá, entendi que você tinha uma dúvida. Então tá bom. Não. Mais alguma dúvida, Arnaldo? Não, professor.
Nenhuma? Nenhum dos dois? Bom, pessoal, se vocês não têm dúvida, a aula hoje foi rápida, porque aí fica menos debate na sala, né? Então diminui o tempo. Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, seria isso o material de hoje, pessoal. Então, acabou a aula hoje. Boa noite, professor. Boa noite para vocês. Tenham uma boa semana. Aliás, um bom final de semana. Bom feriado para vocês. Quem vai curtir o feriado aí em casa, lógico. E Pro senhor até a também. próxima aula. Obrigado. Até a Boa noite, próxima aula. professor. Boa Boa noite, noite. professor. Boa noite, Lara. Lara, desculpa. Claro. Hum. Tchau, pessoal. Até a Tchau, próxima tchau. aula para vocês. Até. Falou. Tchau, tchau. Tchau.